A primeira foto publicada em jornal foi em 1880, nos Estados Unidos. E daí foram sendo fotos publicadas, mas o auge mesmo foi na Alemanha, quando surgiram as revistas ilustradas após a Primeira Guerra Mundial. Isso foi evoluindo e o grande auge foi mais ou menos na década de 1930, com várias revistas que foram ampliando por outros países, né? Como a França, a Inglaterra e os Estados Unidos. O fotojornalismo, ainda na época das revistas ilustradas, tinha uma função mais ilustrativa, eram muitos retratos posados, uma fotografia mais social. Ele vem a se fortalecer, e é o que a gente chama de moderno fotojornalismo, principalmente a partir da década de 1950. Enquanto a gente tinha na Europa o francês Henri Cartier-Bresson, que é considerado o pai do fotojornalismo, nascido em 1908, viveu muitos anos, ele morreu foi em 2004, quase 100 anos. Fica muito esquecido, mas a gente tem que lembrar do alemão Henrique Salomon. Esse nasceu em 1896 na Alemanha, e ele trouxe um tipo de fotografia mais natural. Como ele não utilizava o flash e costumava se esconder um pouco, ficar mais disfarçado, ele fotografou muitas autoridades de forma muito natural, presidentes, ministros, né? Isso foi na Alemanha. Ele faleceu em 1944. Mas Cartier-Bresson, Henri Cartier-Bresson, que é chamado de o pai do fotojornalismo moderno. Aqui no Brasil, nós temos o jornal Última Hora, editado pelo jornalista Samuel Weiner, como o grande, onde o fotojornalismo deslanchou aqui no Brasil. O estilo de trabalho do Samuel Weiner era fotografias em massa, ele pautava muitos acontecimentos, então houve uma produção muito intensa no jornal Última Hora, também na revista O Cruzeiro, onde começou a usar a câmera mais compacta, né? Tanto Cartier-Bresson usando uma Leica muito compacta, quanto o Henrique Salomon, alemão, também com a sua Hermanox. E aqui no Brasil, na década de 50, a gente estava com a Rolleiflex. Quem usou primeiro foi a revista O Cruzeiro. Mas, igual eu te falei, acho que quem deslanchou mesmo e apoiou foi Samuel Weiner, do Última Hora. Eu acho que esse olhar fotográfico é uma consciência do que é uma imagem que vira notícia ou não. Né? Eu acho que o importante, além de você ter esse conhecimento da linguagem e de saber ler uma pauta, ter uma noção até da ideologia do jornal que você trabalha, isso é muito importante. Isso tudo passa pela cabeça do fotojornalista. E a forma de contar, a gente tem que ter consciência que para você ter uma foto na capa do jornal, ela precisa estar dizendo onde aconteceu, o que aconteceu, né? Tentando mostrar da melhor forma possível e tentando localizar em uma única foto esses acontecimentos, né? Agora, é claro que nas páginas internas podem sair outras imagens, então a gente tem sempre que preocupar também em produzir um número bom de imagens, variando cenas, situações, né? Procurando rodar no espaço, observar tudo e eleger o que é principal e também, se possível, dentro do tempo, né? Que às vezes é muito corrido, você tem muitas pautas num dia, também dar atenção ao detalhe, né? O que difere é justamente essa noção da linguagem da fotografia e principalmente da linguagem do fotojornalismo. Então, em vez de ser um registro comum, pensa-se em toda uma linguagem que vem desde o enquadramento, da seleção do ângulo de visão através do zoom, que constrói sentido, né? Um enquadramento de cima para baixo, você consegue oprimir um pouco, assim como, né, de baixo para cima, um contra-plongé, você consegue engrandecer, usando aí um pouco da linguagem do vídeo, né, no plongé. Essa noção do uso de um diafragma e da profundidade de campo
que é como que ele altera a aparência da cena real, já que um fotojornalista pode optar entre perder a nitidez totalmente nos planos do fundo da imagem, priorizando o primeiro plano e com isso escondendo a informação que está no fundo, ou optando por uma média profundidade de campo em que ele mostra para o leitor o que está no fundo, mas não realça, ou mesmo deixar tudo nítido, do primeiro plano até o último da cena, né? Também esse controle do obturador, a opção entre paralisar ou borrar o movimento, é pensado pelo fotojornalista da forma mais expressiva. Sempre essa ideia em como mostrar de uma forma mais expressiva, utilizando a técnica fotográfica. Isso seria a linguagem, esse conceito a partir do conhecimento técnico. O que eu vejo é que, além do conhecimento técnico, que isso eu acho que todo mundo com um conhecimento, um estudo da teoria e uma prática mais constante pode conseguir, tem uma questão de talento assim que a gente não pode esquecer. Alguns nascem com um olhar que por um enquadramento que já sai bom quase sempre, até com menos prática, mas tem muito essa questão do ânimo, da energia, da disposição. Então, o fotojornalista não pode ser uma pessoa cansada demais, nem que não queira se movimentar muito. Um fotojornalista, ele anda, ele sobe, desce favela. Ao mesmo tempo, ele tem que ter um equilíbrio emocional, porque saindo de situações dramáticas, por exemplo, da editoria de polícia, crimes, ou de situações muito tristes, né? Por exemplo, uma notificação para desocupação da casa, porque é uma área de risco. Então, você não tem monotonia nenhuma nessa profissão. É a pura realidade. É um pouco cansativo, fisicamente, inclusive, mas você não tem monotonia. E daí, de repente, você está nessa área de risco, já está no palácio do governador, de repente ele está recebendo um presidente da República, né, visitando a cidade, e aí você já está em outra situação completamente diferente. O seu comportamento tem que ser outro. Um fotojornalista tem que saber se comportar também, ser discreto, saber andar sem derrubar as coisas, né? Tudo isso, então você já está em outro ambiente. Então, eu acho que um certo preparo físico, né? Um conhecimento profundo da técnica e da linguagem fotojornalística, além da própria linguagem fotográfica, e essa tranquilidade para transitar de um ambiente para outro sem se abalar demais.